Boa noite, pessoal. Meu nome é Eduardo Guena, eu sou professor de matemática. Estou aqui para resolver as questões de matemática da prova do concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo, ocorrida no dia 30 do 11, tá? A primeira questão, nós temos aqui uma questão de aritmética, tá? Basicamente, temos um comerciante que tem um fluxo de caixa provavelmente do dia anterior. Ele teve entradas e saídas de caixa, né? E como a gente se refere a pagamentos, tá? Então, pagamentos e temos vendas, né? Significa que foram entradas, caixa positivo. O que o aluno deve perceber aqui? Uma continha muito simples, tá? Fazer um fluxo de caixa e se atentar aqui com o que é recebimento e pagamento e fazer uma somatória, tá? Então, basicamente, nós temos aqui quais seriam nossas entradas, tá? Que é as nossas vendas, certo? E as saídas de caixa são os pagamentos, né? Então, saldo negativo. Então, é que nem uma continha de banco, né? Que você faz conta corrente, está pagando conta, boleto, e aí nós temos sua conta corrente está diminuindo, tá? Então, basicamente, nós vamos fazer esse fluxo de caixa com o que o enunciado nos pediu, tá? E a gente pode verificar aqui que nós temos 675, 742 e 159, e a gente soma com um valor de negativo, tá? Então soma com valores menos, 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 dá o valor de 1576. E aí quando a gente tem a parte do recebimento, que foi as nossas vendas, tá? Também fazemos essa soma, e aí nós temos nossas entradas. Então é um balanço aqui. Então no nosso caixa inicial começou com 1.280, certo? Somei aqui nossas entradas, que seriam nossas vendas, tá? E aí com nossos pagamentos, que seria as nossas saídas, tá? Aí fazendo a somatória aqui, nós chegamos na questão, na resposta à letra B. Aqui muito tranquilo, tá? É só o aluno perceber, ele não tem pegadinha nenhuma aqui nessa questão. E ele só pergunta o saldo em caixa após essas movimentações, tá? Não tem pegadinha, é só o aluno se atentar e fazer a aritmética, correto? Na próxima questão, aqui nós temos trabalhando com frações, união de conjuntos, bem simples também, tá? Então, o que ele fala assim? Ele fala que 17 mil são pessoas do sexo feminino, certo? E aqui 3 quintas da população total, ou seja, isso aqui, a gente pode já começar a brincar com os valores, que 17.076, certo? 3 quintos, se você pegar 3 quintos na fração, é 0,6, tá? Que isso vai nos dar o valor de 60%, certo? Então, esse aqui é o valor de 60%. E é interessante que ele não fala aqui do quantidade da população, mas se a gente fizer o masculino, ele vai dar os 40%. Eu preciso descobrir qual que é esse valor dos 40% para o masculino, certo? Ele começa aqui a falar de outros dados também aqui, né? 30 anos de idade e 3 oitavos das pessoas do sexo masculino, certo? E aqui, se a gente for ler aqui o enunciado, ele fala que tem 15 mil doses e ele com população com menos de 30 anos de idade. E a gente precisa entender também o seguinte: o que ele está pedindo? Ele quer saber a população masculina e com menor de 30 anos e a população feminina, certo? Menor que 30 anos, correto? E a gente precisa fazer umas continhas aqui, certo? O que seriam essas continhas? Então, se 60% eu preciso saber a quantidade de masculinos que eu tenho aqui. E aqui, esse dado aqui de 3 oitavos, se eu tenho 3 oitavos, certo? Para chegar no 100%, ou seja, seria mais 5 oitavos. Ou seja,
Se esse cara aqui é maior que 30, certo? Esse cara aqui vai ser o menor que 30, perfeito? Então, o que, que a gente temos aqui? Na hora que nós formos fazer as contas, nós vamos chegar nessa situação. Como eu mencionei, esse 17.076 é o 60%, certo? 100% daria quanto? Aí nós fazemos uma regrinha de 3, tá? Porque a gente precisa achar a quantidade de pessoas do sexo masculino. 28 mil. Então, como esse daqui representa os 40%, tá? Eu poderia fazer aqui, aplicar vezes 0,4. Mas a gente pode fazer pela um menos o outro. Então, eu peguei o total aqui, que é 28 mil, menos 17 mil, 11.384. Aí, vamos voltar no enunciado. Um terço do sexo tem menos de 30 anos, porque ele quer exatamente menos de 30 anos de idade. O que a gente faz aqui? Então, um terço desse total aqui, dessa daqui, são 5.692, certo? O masculino, como eu mencionei que esse aqui são 3 oitavos é maior que 30 anos, eu preciso achar a probabilidade contrária, né? Aquela de inverso, ou seja, se é 1 menos, né, 3 oitavos. Ou seja, nós vamos chegar que os 5 oitavos representa masculino maior que 30. Fazendo essa conta aqui também, tá? É uma questão de multiplicação, vamos chegar nesse resultado. Ou seja, minha população menor que 30 anos, soma o masculino com o feminino, nós vamos chegar em 12.087. Mas a quantidade de doses aplicadas foram 15 mil, correto? Então, é só fazer o total menos a quantidade da população. Ou seja, nós vamos ter vai sobrar 2.193 doses que não aplica para menores de 30 anos, tá? Perfeito? É só uma questão também interpretar os dados, tá? Não é uma questão difícil, é mais questão de o aluno organizar os dados da questão e aí fazer umas continhas, né? Essa questão aqui, aqui a gente precisa interpretar um pouquinho e é interessante que nesse caso a gente tem uma maneira técnica de fazer, que seria o MMC, correto? E aí nós vamos tentar entender. Três amigos trabalham em empresas diferentes, então empresa A, B e C, certo? Então é o amigo 1, o amigo 2 e o amigo 3. Para um deles a escala é 2 para 1, que significa 2 dias de folga e 2 dias trabalhado e um dia de folga. 4 para 1 e 5 para 1. Ou seja, eles começaram em um domingo, tá? Então domingo é o nosso marco zero, certo? Que todos se folgaram. Eles estão perguntando quando que eles vão se encontrar novamente nessa folga, correto? Eles vão almoçar novamente, tá? Quando isso vai acontecer? E aí o aluno precisa entender que ele, de repente, ele pode se atentar a esse 2 e fazer 2, 4 e 5, né? O que na verdade não é. Por quê? Porque nós precisamos entender que a folga é o dia também, né? Que ele tá precisa somar nesse dia trabalhado, ou seja, que faz parte do meu intervalo, certo? Então, o que o aluno vai na hora que interpretar isso, ele vai conseguir fazer via MMC, porque, olha aqui, podemos fazer o seguinte. Então, esse cara aqui está errado, certo? Porque não é desta maneira que se faça, que a gente não está considerando a folga dele, né, como um encontro, né? Então, a nossa questão ficaria errada, na hora que o aluno pode achar que sejam 20 aqui e fazer a conta, certo? Então, temos que acrescentar então, um dia de folga, então 3, aqui 5 e aqui 6, certo? E aí nós temos 3, 5 e 6, fazendo aqui um MMC,
dentre esses daqui, nós vamos achar 30, correto? Ou seja, daqui 30 dias, é, eles vão se encontrar, tá? Daqui 30 dias novamente, certo? E aí, existe uma maneira técnica de fazer, você pode pegar esse 30, dividir por 7, tá? E aqui vai sobrar 2, e aí você pegar 2 dias, né? Depois de domingo, somar, seria segunda e seria terça, tá? Então, aqui é aqui, tá? Na hora que a gente pode fazer isso. No entanto, o aluno pode entender que ele pode ter uma maneira de fazer, que se ele não sabe essa parte matemática, ele pode pegar e fazer um calendário, tá? Então, o que que eu fiz aqui? Eu considerei que meu dia 1, que foi o primeiro dia do mês, um domingo, e aí eles vão se encontrar daqui 30 dias, correto? 30 dias. Então é só eu colocar. Então, domingo, dia 1. Então, daqui 7 dias, seria dia 8. Aí já foram 7. Mais 7 dias, dia 15. Mais 7 dias, 21. Mais 7 dias, daria 28. Ou seja, no dia 29, tá? Ou seja, aqui eu contei, são 28 dias. Então, se 28 dias aqui também está no domingo, ou seja, faltam mais 30 dias aqui, perdão, mais 2 dias, o que nós fazemos? Então, segunda, 29, daria 29 dias, certo? E 30 dias seria na minha terça-feira, correto? Então, eu vim até aqui, eu coloquei que 28 dias daria o meu resultado final, né? Se a gente fazendo isso aqui, inclusive fazendo aqui por um calendário, nós vamos chegar aqui, se daqui no domingo passou 28 dias, então o 29º e o 30º dia cairia numa terça-feira, correto? Então, uma questão assim de pensar que a pegadinha estaria nesse caso aqui, o cara fazer que são, em vez de 2, 4, 5, faz 3, 5 e 6, tá? Aí, se o aluno também não consegue raciocinar, que ele não lembra que é um MMC, ele pode fazer de uma maneira também prática, desenhando, tá? Da forma que eu fiz aqui. Então, o que que eu fiz aqui? Nesse sentido, eu peguei aqui, domingo, foi quando eles começaram a nossa folga. Então, aqui, o aluno A, o trabalhador A, 2 dias. Aí ele folgou. Aqui, 4 dias, uma folga. 5 dias, uma folga. Então, esses espaços em brancos aqui representam a folga deles, tá? Em algum momento eles vão se encontrar, certo? É claro que tecnicamente a gente contou daqui 30 dias, então o aluno poderia estar fazendo isso se ele quiser fazer na raça, tá? Para não perder a questão que ele sabe que ele pode conseguir fazer. Então ele ia, então eu desenhei aqui, então algumas essas lacunas aqui em branco, certo? E aí eles vão se encontrar aqui numa terça-feira, tá? Depois de 30 dias, tá? Essa é uma maneira de fazer, tá? Tem certos problemas que a gente não consegue lembrar de fórmulas, de embasamentos matemáticos, mas conseguimos fazer no dia a dia. Então, esse é o resultado que o aluno precisa entender na hora que você, vamos achar quando que eu vou encontrar de novo. Esses são exercícios clássicos de MMC, e aqui a gente precisa notar que o domingo aqui foi quando como eu expliquei no começo, é um marco zero, e aqui a gente vai para segunda, vai para terça, correto? Maravilha. E aí é o seguinte, então nós vamos para a próxima questão. Aqui também temos uma questão de, ao ler o enunciado, o patrão, né, ele que tem 378 processos, e ele quer dividir esse processo de forma diretamente proporcional à quantidade que eles trabalham. Ou seja, 3 horas, 5 horas e 6 horas. Então, claro, esse cara aqui vai receber mais quantidade de horas, esse aqui recebe um pouco menos e esse aqui um pouco menos. E aí precisa se atentar.
tá? Ou como que é feito esse daqui? Lembra que nós temos tudo que é proporcional, nós temos uma constante de proporcionalidade, tá? Ou seja, eu não sei quanto que esse cara aqui vai ter, vou chamar o x, certo? E vou dividir por 3. Esse cara aqui, vou chamar um y, vou dividir por 5. E esse cara aqui, o z, ou seja, então só tem um amigo A, B e o C, vou dividir por 6. Por quê? Estamos falando de uma constante de proporcionalidade. Ele está falando aqui diretamente proporcional, certo? Então eu acho bacana que o aluno tem que ter essa percepção do exercício ao dizer que ele está disposto a encontrar este valor. Então, basicamente, nós precisamos fazer conta aqui, porque o exercício de matemática aqui já acabou, correto? Então, vamos lá. E pensar o seguinte, a quantidade somada de processos que os dois funcionários ficam menos horas, ou seja, eu vou pegar esse cara aqui com esse cara aqui, depois eu vou verificar a diferença desse valor, perfeito? Então, como que ficaria a nossa resolução aqui, tá? Como eu mencionei, eu sei que x, y e z, ou seja, todos eles vão trabalhar no total 378 horas, tá? E aqui eu tenho, como eu falei, a constante por proporcionalidade. A gente coloca um fator k que representa a minha proporção para cada um. Aí se você faz aqui, né? Então, esse cara aqui, né? 3k igual a x. Esse cara aqui, 5k igual a y. E aqui esse cara aqui também, exatamente igual a k. Beleza? Perfeito. Fazendo aqui as nossas continhas, vamos chegar aqui 3k mais 5k, 378. Aqui nós vamos chegar com o nosso fator de proporcionalidade igual a 27. Aqui, basicamente, é só aplicar a multiplicação, ou seja, vou ter os resultados de 81, 135, 162, que é onde que eu vou voltar aqui para descobrir o valor de horas que cada um vai receber de acordo com aquilo que ele trabalha no seu dia a dia. Ou seja, eu vou distribuir 378 processos de acordo. O cara que vai receber, ele trabalha 3 horas, com certeza vai receber uma quantidade de processos menor. E aqui, consequentemente, o de 5 e o de 6. Perfeito? Legal. E aí, fazendo esse tipo de contas, nós vamos chegar a que esse cara aqui, que ele está pedindo x mais y é igual a 216. E o nosso Z 162, só fazer a diferença de um para outro, nós chegamos na resultado letra D, tá? É só o aluno perceber aqui que é uma constante, o próprio enunciado diz diretamente proporcional, ou seja, é só montar uma equação dessa daqui e o exercício está feito, tá? É só prestar atenção também que o enunciado está pedindo, né, com menos horas e é isso que ele quer aqui, tá? Essa diferença. Beleza? Essa aqui também é uma questão que o aluno poderia fazer de uma forma mais simples do que matematicamente por fórmulas, por equações, tá? Vamos ler aqui. Sabe que o produto de uma loja A é o triplo do mesmo produto na loja B. Olha que legal. Então a gente tem aqui loja A, certo? Loja A. Se eu estou falando um triplo, eu posso colocar eu não preciso colocar x, né? X e 3x. Eu posso trabalhar com valores, porque eu vou chegar no mesmo resultado, tá? Por quê? Então aqui a loja A é 300, tá? E na loja B é 100, né? E aí ele fala aqui, ele começa a brincar aqui. O aluno precisa entender o que é um desconto no preço desse produto e o outro aplicou um aumento de X%. Então, olha que legal. Então ele falou que eu preciso achar um X aqui e um X aqui. E aí vem outro ponto aqui da questão, certo? Então esse cara aqui, ele
vai diminuir esse valor aqui, ele vai dar um desconto, então, ou seja, de 300 vai passar para algum valor. E esse cara aqui ele vai aumentar, ou seja, está subindo o produto dele, né? Está ficando mais caro. Esse cara aqui da B, tá? Então, e ele falou que nós temos aqui que no final que a loja A o preço da loja A vai ser o dobro da loja B, certo? E o aluno para ficar fazendo conta, ele pode evitar esse tipo de x, 3x, certo? Porque vamos trabalhar com as respostas. Ele quer que a gente chegue num valor que esse cara aqui, ao eu aplicar um desconto, uma porcentagem, chega nesse valor aqui de 2 vezes. Olha que interessante. Eu tenho aqui, esse x aqui é a minha porcentagem, certo? Então, será que quando eu fizer esse 300 vezes 25% e esse 100 vezes um aumento de 25%, eu vou chegar a algum valor? Olha só que interessante no próximo aqui. Olha que interessante. Eu peguei aqui então o valor com as alternativas 25. Então fico com todas as alternativas. Então, um desconto de 25% me daria então 75%, ou seja, 1 menos 25%, certo? Daria 75%, tá? Então, isso eu aplico para todas as alternativas, 75, 0,9, certo? Então a gente faz a probabilidade, faz 1 menos a quantidade que está pedindo aqui para a gente chegar no nosso desconto, tá? Perfeito? Então a gente vai chegar no nosso desconto aqui, 0,85 e aqui. Aí com 100 é a mesma coisa, que eu estou vendendo um produto por um valor a mais, correto? Eu vou pegar aqui os 25% e colocar 1 mais 25%, que é 1,25, correto? E aí eu aplico isso para todas as alternativas, igual eu fiz para o 300, ó, certo? Perfeito? Olha que interessante, então. Eu vou chegar em algum momento que a minha, o A passou a ser o dobro no novo preço da loja B. Em que momento que isso vai ter? Na minha questão aqui, quando eu aplico esses 20%, certo? Então o aluno, às vezes ele não sabe a técnica, a maneira algébrica de fazer por equações, e a gente pode usar a própria alternativa em vez de ficar fazendo conta, tá? Eu coloquei aqui uma maneira de fazer a conta, certo? Dessa forma, então você tem que 300 vezes 1 menos x% é o valor do preço da loja A, correto? Então, eu te apliquei um desconto aqui de x%, 1 menos x sobre 100, e já coloquei e multipliquei por 2, que está falando que é o dobro, ou seja, esse aqui, o A, virou o dobro de B. E aqui eu tenho que 100, 1 mais 100, x sobre 100. Eu coloquei que esse cara aqui custa 300 e esse 100, correto? O aluno poderia colocar aqui, colocar 3x, como eu falei, você não, daria na mesma coisa. Só que aqui eu estou simplificando minhas contas e estou ganhando velocidade no enunciado, correto? Então, basicamente, eu trabalhei com as alternativas, não precisei fazer cálculo, fazer uma equação, porque eu trabalhei com aquilo que o enunciado me disse. E outra, o aluno precisa entender o desconto e o aumento de X%, tá? Então, fazendo esse processinho aqui, ó, a gente chega facilmente que seria na resposta letra E. Perfeito? Aqui nesse exercício, nós estamos aqui novamente são três pessoas, então A, B e C. 3 funcionários gastaram 3 horas e 15 minutos. Aí ele está querendo dizer assim, 5 funcionários para executar a mesma tarefa. Então é uma questão da gente entender. Então, vou pegar um exemplo prático ali. Você tem
3 filhos. Você está pedindo para eles fazerem uma atividade dentro de casa, correto? E aí, se de repente chegar mais dois primos, você tem 5 pessoas para executar a mesma atividade. Ou seja, eu vou diminuir meu tempo, tá? E isso aqui possui uma capacidade, a mesma capacidade, tá? Então não temos, todos trabalham de maneira esforçadamente igual. E aqui o aluno precisa entender que nós estamos, que eu acabei de falar, se eu só tenho 3 pessoas, tá? E eu faço isso em 3 horas e 15, ou seja, 3 horas e 15, certo? Eu vou ter com 5 pessoas, eu vou ter um tempo menor. Ou seja, eu diminuí, perdão, eu aumentei a minha capacidade, certo? E aqui eu vou diminuir meu tempo, são grandezas inversamente proporcionais. E, de fato, nós precisamos, como que eu faço ali essa conta mais simples? 3 horas e 15 eu preciso transformar em minutos, ou seja, 3 vezes 60, tá? Mais 15 minutos, certo? Daria 195, perfeito? Então, o aluno precisa entender que quando a gente tem grandezas inversamente proporcionais, nós precisamos inverter é, a nossas equação, certo? Então, aqui, pessoal, como a gente é uma razão de proporcionalidade inversa, né? Nós estamos diminuindo o meu tempo, certo? E aumentando a minha capacidade, correto? Então, a gente, como que é feito isso? A gente inverte, né, nossa razão de proporcionalidade, tá? E ficaria assim, x sobre 195, né, que nós transformamos em minutos, 3 sobre 5, igual a 117 minutos, tá? Aqui teria a pegadinha, normalmente o pessoal coloca a alternativa A, né? Porque o aluno vem aqui, acertei 117 minutos, na hora que eu transformar isso aqui em horas, eu passo aqui, né? Porém, a gente tem que ler aqui que é correto afirmar que o tempo a menos que esses 5 funcionários gastaram. Então, a gente precisa fazer um outro cálculo aqui, que esse 195 menos 117, nós vamos encontrar 78 minutos. Ou seja, ele precisou trabalhar 78 minutos a menos, né? Porque eu estou em vantagem. Ou seja, você tem 60, que é 1 hora, mais 18 minutos. Então, nós vamos para a alternativa C, tá? Uma coisa que é interessante aqui, se o aluno não observar, ele fizer essa inversão de conta, se ele manter como se fosse diretamente proporcional, ele vai ver que esse valor aqui de 117, tá? Ele vai dar maior. Se você fizer a cálculo 195 sobre x igual a 3 sobre 5, tá? Isso vai dar um tempo maior, ou seja, como é que eu vou ter um tempo maior para a mesma quantidade de pessoas, entendeu? Então, com esse tipo de pensamento, você consegue adivinhar, saber como está indo a sua resposta, tá? Então, só verificar aqui o que ele está pedindo, não 117 minutos, tá? Então, aqui daria 1 hora e 18. Legal. Essa questão aqui também é uma questão algébrica, né? A gente tem uma soma de sistemas, né? E aqui o enunciado diz que há 50 envelopes numerados e que para obter o número correto e abrir o envelope é necessário calcular o valor numérico da seguinte expressão. O que a gente está pedindo aqui? É uma questão da gente se entender que a gente precisa achar a questão, o valor de J, o valor de K, e o valor de L e o valor de M.
como que nós fazemos isso? Então, nós vamos brincar com o sistema matematicamente, certo? De que forma? A gente precisa entender, esse cara aqui, como que eu faria? Como é que eu faria esse cara aqui? Então, basicamente, se eu acho uma variável aqui nesse sistema, eu já aplico nesse daqui e não preciso ficar fazendo soma do soma de sistemas lineares, porque eu já tenho o valor de uma incógnita, correto? Então, como que seria isso daqui? Aqui nós temos aqui j menos k igual a 2. E peguei o primeiro sistema. O que eu fiz aqui? Multipliquei por 3, porque eu preciso encontrar uma maneira de, na equação, nos sistemas, eu preciso, digamos, zerar o valor de uma incógnita, para eu ficar com uma incógnita só. Ou seja, se eu multipliquei aqui 3k menos 3 igual a 6, mantenho essa linha aqui, porque eu não mexi. Então, eu somo aqui, tá? 3k, então eu somo esse sistema. Então, 3k com menos 3 dá 0. Aqui 3 mais 1, 4. Mantenho 16. J igual a 4. Perfeito? Então, se eu tenho que o meu K, meu J igual a 4, o que eu preciso? Eu preciso ficar fazendo a mesma coisa para os outros sistemas? Não. Então, o que eu fiz? Apliquei esse J igual perdão, eu encontrei do J igual a 4, eu apliquei nos sistemas aqui, então 4 menos K igual a 2, eu encontrei que J igual ou K igual a 2. Agora, se eu já tenho o valor do K e eu tenho o valor do J, o meu K se repete nesse cara aqui. Então, não preciso ficar fazendo um sisteminha aqui de mais, menos, um sistema linear. Eu já aplico direto aqui, ó. Eu tenho o valor do K, ó. Aqui o valor do K. Então, 2 mais 5L igual a 7, ó. Acabou. L igual a 1. Mesma coisa para esse cara aqui. Se eu já tenho o valor do L, eu vou aplicar aqui. 1 mais 3M igual a 10, M igual a 3. Perfeito? Agora, acabou. Vamos simplesmente prestar atenção no que ele está falando. É só fazer conta aqui. Então, nós temos 2 vezes 4, mais 7 vezes 2, mais 7 vezes 1, certo? Menos 3, ou seja, aqui o nosso J, tá? Aqui está o nosso J, certo? Esse aqui é o nosso K, esse aqui é o nosso L e aqui é o nosso M. Tá? É uma questão também não muito trabalhosa de se fazer, tá? É questão do aluno perceber que ele encontrando esses sistemas aqui, ele pode aplicar nesse outro sistema linear e aplica no outro sistema linear já com uma equação do primeiro grau, sem muita dificuldade, ok? E aí o aluno assinala a alternativa B, perfeito? Essa questão aqui também é mais uma identificação que o aluno precisa entender o que é uma média aritmética, certo? Ele está falando aqui que tem ganhos de... São 4 famílias, então temos a somatória desses daqui, certo? E o gasto de cada família, certo? Que cada uma compõe. Perfeito. Ele está me chamando que isso daqui ele chamou de média aritmética, né, de R, seja. Ou seja, vou somar A, B, C aqui de ganho e dividir por 4. Aqui também, nós temos aqui o meu gasto, que ele chamou de T, certo? Eu também vou dividir por 4, porque nós temos 4. E vou fazer essa somatória aqui de todos esses, tá? Então, esse é um exercício. Novamente, a gente acha os valores dessa questão e aí precisa entender o que o enunciado está pedindo, correto? Então, comparação com R, o valor de T equivale a uma porcentagem mais próxima, ou seja, eu preciso encontrar os valores desse cara aqui, dessa média aqui, tá vendo? É a média aritmética, certo? Então, que é a média aritmética? Então, é igual lá na sua prova, né? Você vai fazer primeiro bimestre tirei 8, aí no segundo bimestre tirei 10. Qual que é a minha média final? Tá? Então você pega lá, são 4 bimestres, então soma suas notas e divide por 4, certo? Então,
basicamente o que eu tenho que fazer aqui, tá? Então, nesse caso aqui, nós temos a média aritmética, né? Que deste, destes ganhos, tá? O que eu fiz aqui? Então, somei a quantidade que temos aqui, 1.800 de cada um, A, B, C e D, das famílias, tá? E coloquei por 4, tá? Eu não dividi nos dois por quê? Por que eu vou perder um tempo dividindo, sendo que ele está pedindo no meu exercício uma comparação, certo? Em algum momento, quando o aluno lê aqui, ele fala assim, uma comparação, ou seja, eu vou ter que, em algum momento, fazer uma outra divisão. Por que eu vou dividir aqui e dividir aqui, ficar perdendo um tempo com matemática, né? Sendo que eu posso suprimir isso daqui. Ou então a média de aritmética, então fazendo aqui para t também, chamando isso aqui de t, certo? Então chamamos isso aqui de gasto de t. Eu vou ter 17.000 sobre 4 e 22.860 sobre 4. E ele está falando assim, o valor de t equivale a uma porcentagem mais próxima de. Aí, então, estou falando, o que ele quer? O t sobre o r. Ou seja, 2.860 sobre 4 dividido pelo r. Isso é 17.000 sobre 4, né? Então, é a pequena parte pelo todo, digamos assim. E aí a gente vai encontrar esse valor aqui em decimal, ou seja, vai dar 0,168, alguma coisa assim. O aluno poderia parar por aqui. E aí, como nós estamos falando de porcentagem, temos que multiplicar por 100, correto? Daria 16,8. Aí nós temos aqui o mais próximo, quando ele está mencionando, daria 17%, que seria o mais próximo que ele está solicitando, tá ok? Então é um exercício bem tranquilo, tá? Não tem muito a dificuldade aqui, é só montar, saber o que é a média aritmética e a jogada aqui de matemática, tá? 17.000 e aqui 2.600. Você não divide por 4, não precisa dividir. Você pode dividir, mas tudo bem, a divisão ela é exata, mas seria uma maneira de você estar acelerando a sua resposta, tá ok? Aqui também é uma questão um pouco sobre volume, certo? Temos o vasilhames, e aí aqui que precisa entender. Ele contém 56 litros de azeite, e aí ele vai dividir em A, B e C, certo? Ou seja, aqui nós precisamos também trabalhar com a unidade de medida, ou seja, eu preciso que esse cara litro não posso dividir por ml, certo? Então, 56 litros, a gente corresponde a 56 mil ml, perfeito? Legal. Número de vasilhames, quer saber o número de vasilhames, ou seja, eu tenho uma quantidade de vasilhames que eu não sei quanto, que eu vou precisar preencher em 350 ml. Então você imagina assim, você tem 56 litros aqui e você vai despejar, tá, em pequenos vasilhames de 350 ml, certo? Mas qual? Qual a quantidade desse cara aqui? Não sabemos. Então precisamos fazer essa continha, certo? E aí, o vasilhame A tem 56, o volume 56 litros, certo? O vasilhame A, em que cada vasilhame contém 56 litros, ou seja, eu tenho vasilhame A, vasilhame B e o vasilhame C. Eu tenho 56 mil, 56 mil, 56 mil. Ou seja, meu total eu tenho 3 vezes 56 mil litros, ml, certo? Dividido pela 350 ml. Ou seja, eu vou encontrar o, o, a quantidade de vasilhames que eu preciso, certo? Então, foi o que eu fiz no exercício anterior. Ou seja, eu tenho 56 litros, certo? E eu preciso dividir isso em pequenos frascos de 350 ml,
quanto que vai dar isso daqui, certo? Porque eu tenho, são 3 vasilhames que eu tenho, ou seja, 3 vezes 56 mil. ml com ml, tá? Ele some, tá? E aí deu 480 vasilhames. Porém, o que ele está pedindo? A soma dos algarismos de V. Ou seja, qual que é a soma? Eu tenho 4 mais 8, eu vou chegar no valor de 12. Aqui também é uma questão bem simples. O aluno precisa se atentar à quantidade do que ele está pedindo, que são três vasilhames, tá? Então ele falou assim, ó, contém 3 vasilhames. Então sempre desenhe, coloca A, B, C, e cada um tem 56 mil ml, que eu transformei de 56 litros, para fazermos a continha aqui, correto? Aqui também uma questão, mais uma vez, de unidade de medida, e aqui nós precisamos o mesmo conceito aqui do que nós fizemos no exercício anterior. Ele está falando que um terreno é retangular, certo? Então, aqui retangular, o que é x e y, né? Ele fala que tem um ponto K, um ponto 2 e 0,9 de largura. E será dividido em 300 quadrados de mesma área, tá? De mesma área. Ele quer saber a medida do lado. Então, o aluno precisa perceber, da mesma forma que eu fiz no outro, ó, eu vou colocar quadradinho aqui, quadradinho aqui, certo? Então, eu vou colocar... E aqui ele vai falar que cabe 300 quadradinhos desse daqui, certo? O que ele não me deu, eu preciso saber a medida do lado. E aqui nós temos que a área é largura vezes comprimento. Novamente. E aqui eu tenho que a transformação da unidade de medida, que ó, ele está me dando em metro, tá? Ele está me dando em metro minhas alternativas, correto? Então, basicamente, o que a gente precisa fazer? Fazer uma área, tá? Igual eu fiz aqui no enunciado anterior, certo? Então, eu fiz 1,2 vezes 0,9, 1,0,8 quilômetros quadrados. Nós temos que prestar atenção que nós trabalhamos com metros quadrados, ou seja, a minha unidade de medida ela vai elevar de quilômetros, tá? Para metro, tá? Ela tem quilômetros quadrados, ou seja, o aluno precisa andar com a casa, só que com o valor ao quadrado, ou seja, de quilômetros para metros é 10 ao cubo, ou seja, mas para metros quadrados nós temos que ter essa continha aqui. O aluno precisa prestar atenção nesse ponto aqui, certo? E aqui eu encontrei aqui só fiz aqui uma maneira de facilitar minhas contas, tá? Então eu dou 1,08 vezes 10 ponto a sexta. E aqui eu fiz a notação científica só para facilitar aqui meus cálculos, certo? Então esse aqui 3 menos 2 dá 10, e esse aqui eu divido 1080 por esse daqui. Vou chegar num 3.600, ou seja, 3.600 é a área do meu quadrado, certo? E aí eu preciso achar o meu lado, ou seja, aqui nós estamos falando de metro quadrado, perfeito? Então, 3.600, aqui eu simplifiquei, tá? Simplifiquei não, perdão. Eu elaborei de uma forma mais simples, porque 36 vezes 100, porque isso aqui eu tenho a raiz, eu sei que é 6, e eu sei que essa raiz aqui também é 10, aí fica mais fácil para eu executar, encontrar o valor do L, ou seja, nós temos que essa medidinha aqui vale 60 metros, ou seja, eu tenho quadrados de 60 por 60, beleza? Então, nós chegamos aqui na alternativa D. Essa questão também é uma questão interessante de setor circular, envolvendo porcentagem, tá? E aqui o aluno olha aqui o gráfico e olha aqui a quantidade, temos 81 graus, certo? E aí ele está pedindo que a quantidade de Cristina, né? Ele não fala a quantidade ele só fala que deu um setor circular e não deu o valor da Cristina. E, novamente, né, se a gente achar o valor da Cristina, não é isso que o enunciado está pedindo. O enunciado está pedindo uma diferença. Novamente, tá? Então, essa prova inteira foi
de sobre o tema de encontrar o valor do resultado, encontrar a nossa incógnita, mas porém ele está pedindo outra coisa no exercício, certo? Então o que o aluno precisa não entender aqui? O que esse cara aqui, 81 graus, ele está de 360, que a circunferência tem. E com isso eu vou trabalhar minha questão de proporcionalidade, ou seja, uma coisa está relacionada com a outra. Esse cara aqui eu vou chamar porcentagem, certo? E em cima disso eu tenho que esses caras aqui também me representam o meu total, ou seja, a somatória desses três aqui, né, mais a quantidade da Cristina, certo? Eu vou ter o meu 100%, certo? Então, eu vou fazer aqui 49 mais 82 mais 182 mais 141, certo? Mais x, beleza? E aí que o meu x é a minha Cristina, tá? Então, vamos colocar isso na prática. O que eu falei? Meu 360 graus, né, que é o setor circular disso tudo aqui, é 100%. Ou seja, 81 graus está para quanto? Ou seja, 81 sobre 360, eu vou encontrar o valor de 22,5%. Aí foi que eu expliquei agora há pouco. Eu tenho uma razão, ou seja, 81 representa a minha quantidade que Cristina tem, correto? 360 é o total. Ou seja, se eu pegar então, eu somar 182 mais 141 mais 49, mais o valor de Cristina, que eu chamei aqui de X, ou coloquei Cristina, certo? Eu vou encontrar que seria o meu total dos meus valores aqui, de quanto foi arrecadado, ou seja, né? No caso seria aqui o 100%, né? A quantidade total, ou seja, eu fiz uma proporção, ou seja, eu peguei o que? O meu grau, uma questão, o meu 81 está para o valor de Cristina, né? Enquanto o meu 360 para o valor quanto Cristina mais 372. Aqui então, encontrando essa razão de proporção e fazendo as contas, nós vamos chegar aqui, a Cristina tem 108, perfeito? Novamente, ele não quer o valor da Cristina, ele quer o valor arrecadado dessa diferença. Ou seja, se 108 menos 49 do Mateus, nós vamos chegar aqui na resposta E, 59. Perfeito? É isso. Ah, aqui o aluno só precisa entender, né, essa questão de proporcionalidade, né, trabalhar com o setor circular 360 graus, trabalhar com a porcentagem e do restante fazer conta, né? Basicamente, montar aqui a equação de proporção e a razão de proporção e entender o que o enunciado está pedindo. Perfeito? Aqui, nesse caso, ele está pedindo, ele dá um retângulo e dentro desse retângulo ele dá um polígono, né? Então a gente dá um próprio desenho aqui, um polígono, e está pedindo duas coisas, certo? Está pedindo a minha área e o perímetro, certo? Então, se o aluno perceber aqui, é mais fácil ele fazer o cálculo da área primeiro do que o cálculo do perímetro, porque eu já tenho os valores aqui da área, certo? Eu já tenho esses valores aqui, perdão, eu tenho o valor do triângulo, ou seja, a área do triângulo, certo? A área do triângulo metade da área da base vezes a altura, certo? E aí eu vou tirar do total aqui e eu tenho essa área. O perímetro, nós vamos trabalhar com teorema de Pitágoras. Então aqui eu tenho um valor que aqui ele diz que é 4 e aqui é 3. O que nós vamos aplicar? Ou seja, que x ao quadrado igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. E nós vamos encontrar que esse valor aqui é 5. Perfeito? E aí a gente faz isso, aplica isso para toda o desenho, o correto? Então vamos lá.
o que eu fiz aqui para o aluno entender? Por que eu disse que era mais fácil fazer a área, tá? Por quê? Aqui eu tenho, ó, 16 mais 24, foi aqui tudo que o enunciado me disse. Ou seja, eu tenho 40, e aqui eu tenho também 25 mais a largura aqui, deu 30, certo? 15 mais 7 mais 8, então do 30 eu tenho a área de 1.200 do retângulo, da área total. Área 1, ok, 24 vezes 7. Área 2, 15 vezes 8, vezes metade. Área 3, 4 vezes 3. Perfeito? Eu não mexi com Pitágoras ainda, tá? Por isso que eu falei, o aluno poderia entender que ao olhar o próximo enunciado, ele está pedindo a área. E eu já consigo matar. Ou seja, na hora que eu fizer aqui somatória dessas áreas, tá? 150, 1.200 menos 150, eu vou ter a área do meu polígono. Perfeito? E aqui, como eu disse, eu só apliquei o teorema de Pitágoras, correto? Então aqui, 4 ao quadrado, 3 ao quadrado, eu vou encontrar que o meu GF igual a 5, eu vou encontrar que o meu DE, que é esse cara aqui, o meu BC é igual a 25, certo? Então, eu vou encontrar que o meu GF, que eu já tinha feito, é o valor de 5, tá? Então, é só fazer o quê? É só pegar esse cara aqui, 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 esse cara aqui. Eu vou chegar no perímetro de 126. Perfeito? Então, é uma questão também do aluno colocar os valores do que foi mencionado e aplicar o teorema de Pitágoras, né? Então, basicamente, aqui é mais uma questão de você interpretar o exercício e colocar o teorema de Pitágoras. O aluno precisa saber que aqui, então, nós temos o teorema de Pitágoras e nós temos aqui o triângulo, né? A área do triângulo, né? Que nós precisamos saber. E aqui a gente já tem a área, como temos a área do retângulo, né? Que é aqui 16 mais 24. Aqui nós fizemos aqui a somatória dos outros dois, que da largura que deu 30. Nós fazemos 30 vezes 4 e só tirar uma da área da outra. Que nós vamos chegar nesse valor de 1.050, perfeito? Aqui, essa aqui é uma questão um pouco trabalhosa ele dá um valor lógico aqui para a gente, uma sequência lógica e fala para a gente saber quais são a sequência, né? O elemento desse cada um aqui. Então, assim, o aluno precisa perceber de uma maneira que esse cara aqui, ele percebe aqui, ó, tá vendo? Ele tem uma repetição, ó, 10, aí ele repete aqui 15, ele repete aqui 20, tá? Ele encontrou um padrão aqui, né, de repetição. Então aqui, ele faz o quê? Então, ele faz o quê? Ele faz vezes 1, faz vezes 2, faz vezes 4, certo? E vezes 12, certo? E aí ele repete, então ele muda para 10. Então ele faz 10, ele vai de 5 em 5, certo? E aí a gente precisa entender em que momento a gente vai achar esses valores 35º, achar o 51º e o 44º elemento dessa expressão, certo? J menos K aqui. Então, na hora que a gente for fazer um desenho aqui, o que é? Se o meu A1 é igual a 5, tá? O meu A6, ele falou que é igual a 10. Então, o meu A11 vai ser igual a 15, 20, 25, tá? 26, porque aqui é o momento que esse cara aqui está se repetindo, tá? Então, esse cara aqui vai ser o meu A6, certo? Esse cara aqui vai ser o meu A11. E aí, a gente consegue colocar uma lógica aqui nesses números, nesses elementos, certo?
Então 20, 15, 20, 25, 30 aqui, ó. E aqui com isso eu vou encontrar um dos meus valores que ele pediu, certo? A 51, porque é o momento que ele está se repetindo, né? Que ele pediu que é um desses 50º elemento. Então eu já tenho o meu valor aqui, que é o 55, na hora que eu estou repetindo, como eu falei. Ele faz vezes 2, vezes 4, vezes 12. Aqui ele repete, então 5, depois ele repete por 10, vai de 5 em 5. Então, de 5 em 5 eu vou chegar que o meu A1, meu A51 é o meu 55. O meu valor de J, 35º, a gente pode verificar que a gente fizer o 35, né, vezes 12, igual a 420. E aqui o K, 45 vezes 4, igual a 180. Porque dentro do meu elemento aqui 41, ou seja, dentro do meu elemento 41, eu vou ter o fator de multiplicação, tá? Então, o meu 44º, então seria esse cara aqui. Ou seja, se eu tenho esse cara aqui é o 45, esse cara aqui eu faço vezes 4, que aí eu vou ter o meu valor do 44º. Aqui também, mesma coisa. Se eu tenho que dentro do meu intervalo, o 35 A31, certo? O A31 ele corresponde ao 35, certo? 35, ou seja, na hora que eu encontrar o meu A35, vai ser o vezes 12, certo? Então eu fiz aqui o meu vezes 12, a gente chega no valor de 420. Aí é só brincar aqui com o enunciado, correto? Então, 420 menos 180, menos 55, nós vamos chegar ao valor de 185. Tá? É uma questão um pouquinho elaborada, não é tão simples, mas a partir do momento que o aluno conseguiu entender essa sequência aqui, tá? Ele vai conseguir achar os outros elementos. Então, a partir do momento que eu achei o 51º, aí eu fui atribuindo. Não, então, se eu achei a sequência, então o meu A35 ele está dentro, tá, desse cara aqui. Ou seja, o meu A36 já é 40. Então, eu faço 35 vezes a multiplicação que está aqui, que é que ele pediu aqui, 35 vezes 12. Aí para o 45 a mesma coisa, tá? O meu 44 tá nesse intervalo aqui, certo? E eu faço a minha, eu acho o valor que ele está pedindo aqui, que é o 44º elemento, perfeito? A última questão aqui, nós temos aqui uma de lógica, né? Então nós podemos entender aqui que ele fala o seguinte: todo jogador de futebol é um atleta, tá? Ele afirma isso, ele afirma, perfeito? E ele fala aqui também que há pessoas que gostam de música e que são jogadores de futebol, ou seja, eu posso ter pessoas que não gostam de música, tá? Que gostam de futebol. Eu posso ter pessoas que gostam de música e não gostam e não são jogadores de futebol. E aí eu fiz coloquei no papel, na prática, e coloquei o seguinte, então, o cara que é jogador de futebol, ele é 100% atleta. Isso que ele está me dizendo aqui, ó. Todo é 100% um atleta, certo? Aí eu coloquei assim, só brinquei, tá? Não me leve com aqui. Então posso ter pessoas na segunda afirmação que gostam de música, certo? E 20% não gostam de música, de um grupo aí. E dessas pessoas eu posso ter que gostam de futebol, ou seja, 80% dessas pessoas gostam de música e são jogadores de futebol. Eu posso ter pessoas que não gostam de música, certo? Mas ele não diz a respeito do futebol, então temos que ter cuidado com isso. Então aqui ele diz, então como coloquei aqui, há pessoas que gostam de música e jogam futebol. Eu coloquei o exemplo do Samuel Rosa do Skank, ou seja, ele é claro, um cantor, então ele gosta de futebol, torcedor do Cruzeiro, então assim, então ele me garante
que esse cara aqui é um atleta. É o que está me dizendo a minha afirmação aqui, certo? Consequência é ser atleta, tá? E aí a gente começa a brincar com as questões, certo? Então, há algum atleta que gosta de música? Sim, nós estamos afirmando que se eu tenho um atleta e que ele é jogador de futebol, beleza? E a questão 2, ele está falando que isso daqui é consequência, um atleta, o ser jogador de futebol é consequência de ser um atleta, ou seja, que aqui ele exatamente está falando que, digamos que esses 80% aqui, é só um valor fictício, gostam de música. Matou o problema. Nossa, questão afirmativa A. Aí ele diz assim, não há pessoa que seja jogador de futebol e goste de música. Ou seja, aqui ele está dizendo, ele está incoerente com a afirmativa 2. Porque há pessoas que gostam de música e são jogadores de futebol. Entendeu? Ele está sendo bastante incoerente, está falando exatamente o contrário. Ele está falando assim, tomem isso como verdadeira. Ou seja, se eu estou tomando uma coisa como verdadeira e eu estou negando esse cara aqui, então aqui é falso. Certo? Os atletas que gostam de música não são jogadores de futebol. Olha, mas a minha premissa, se eu sou um atleta, eu sou jogador de futebol. Certo? Perdão, se eu sou um jogador de futebol, eu sou 100% atleta, tá? Então pode ser que tenha. Essa é 100%. Então, que gostam de música não são jogadores de futebol. Estou sendo incoerente, tá? Com a minha questão, com a minha afirmativa 1, certo? E todo atleta gosta de música? Eu não posso afirmar isso, tá? Entendeu? Eu posso dizer aqui, como eu falei, eu coloquei esses 20%, eu posso ter pessoas que não gostam de música, tá? Então, eu não. E ele é atleta e não gosta de música. Então, não consigo afirmar, não é possível afirmar nada, tá? E aí, qualquer pessoa que gosta de música é um atleta. Não, aí eu estou realmente afirmando que desses 100% dessas pessoas gostam de música, é um atleta? Não, eu tenho um, pode ter quem goste de música, porém não é jogador de futebol, certo? Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, eu tenho dentro desse caso aqui quem goste de música, tá? Mas ele não, então ele gosta de música, porém ele não é um atleta, ele não é um jogador de futebol. Então, ou seja, eu posso gostar de música, vamos jogar, mas eu não sou um jogador de futebol, não jogo. Então, eu não posso afirmar isso, que a afirmativa 2 há pessoas que gostam. Então, há pessoas, não é todo, né? Quando a gente fala aqui todo, seria 100%. Então, há pessoas. Então, também, essa aqui é falsa. Beleza? Tá? Então, essa foi a prova de matemática da concurso da Polícia Militar, tá? Espero que vocês tenham gostado da minha apresentação. E, assim, se vocês têm algum interesse, tá? Me contate para ter umas aulas particulares, trabalhar para as provas do próximo ano. E é importante memorizar que nem tudo é uma fórmula, é um cálculo de matemática, parte técnica. Podemos deduzir de acordo com o enunciado, como eu fiz em alguns exercícios, tá? Então, se alguém quiser me contatar, eu sou Eduardo Guena, tá? Vou deixar aqui minha contribuição, meu contato, e vocês podem entrar em contato aqui, tá? Espero que tenham gostado. Obrigado, pessoal. E é isso. Sobre a prova, então, não foi uma questão. A questão teve alguns enunciados um pouco mais trabalhoso, outros mais simples que o aluno deveria aplicar só a aplicação de conceitos, tá ok? Obrigado, pessoal. Eduardo aqui. Então aqui, pessoal, minha apresentação pessoal, né? Aqui eu sou Eduardo Guena, sou formado em Engenharia Mecânica pela Unesp do campus de Bauru. Eu tenho pós-graduação no MBA em Gestão Empresarial pela FGV. Também me formei em R2, professor R2 de Matemática pela Unip. Atualmente eu trabalho com tecnologia de informação na área de TI.
né, com SAP, o SAP, né? E aí temos, quem quiser meu contato, enviar alguma coisa do meu e-mail, e eu vou deixar o link do WhatsApp aqui na descrição do vídeo aqui do YouTube, tá ok? E aí, caso tenha alguma dúvida, algum comentário, e aí agendar alguma aula, se preparar para próximos concursos, para alguma atividade de matemática, e pode entrar em contato comigo. Beleza, galera? Obrigado aí por tudo, espero que tenham gostado aí da resolução.